Hoje vamos fazer uma carteira de couro. Para isso, vocês receberam um kit de materiais e precisam ter em casa também alguns outros materiais e materiais para enfeite a gosto. Vamos pegar então os 2 pedaços de couro que vieram, um menor retangular e um maior curvo. Vamos colocar um sobre o outro com o lado liso para fora, nos 2 casos, e encaixar eles pelas partes de ângulo reto. Com um garfo, nós iremos fazer marcas que serão as marcas da costura no couro. O garfo é utilizado porque pontas são regularmente distantes. Vamos marcar toda a lateral da carteira, exceto a parte curva, usando o garfo e usando sempre a última referência como primeira referência da próxima garfada. Vocês precisarão agora do prego e do martelo, e sobre essa marcação feita com garfo, faremos então furos. Esses furos são onde vão passar a linha da costura, toda a volta. Eu utilizei alguns clips de papel para que o couro não saia do lugar. Terminados os furos, a gente retira os clips e vamos passar cola para reforçar essa costura. Então passa cola branca sobre cerca de meio centímetro mais ou menos ao redor de toda a carteira, exceto na parte curva. Volta por os clips para não sair do lugar, e a gente vai usar 2 agulhas, né, que a gente chama de agulha de tapeçaria, e o fio encerado que foi para vocês, inteiro, sem corte. Uma agulha colocada em cada ponta desse fio, a gente vai começar a costura, enfiando a primeira agulha de cima para baixo. Iguala a linha, deixando partes iguais da linha para cada lado, e aí a gente vai ficar com uma linha e uma agulha para cima, uma linha e agulha para baixo. A agulha de cima vai para baixo e a agulha de baixo vai para cima, no mesmo furo. Isso será feito em todos os furos. Sempre a agulha que está em cima vai para baixo e a de baixo vai para cima. O importante é, após ir a agulha para baixo e a agulha para cima, a gente apertar um pouco, puxar as linhas para apertar esse ponto. Não pode ser feito todos os pontos em sequência, porque senão a costura fica frouxa. Ao final, quando chegar lá na última ponta, a gente pode colocar a alça. No caso do kit, está indo um pedaço de couro, mas vocês em casa podem fazer com um pedaço de tecido ou qualquer outro material que sirva de alça, material resistente. Essa tira de couro a gente vai colocar no último furo. Vamos fazer um furo nessa tira de couro para servir para prender nesse último furo. E ela furada, se fosse tecido não precisaria furar, né? Que ele é bem fácil de penetrar com a agulha. Eu posiciono ele no último ponto e continuo a costurar normalmente. Não há nenhuma alteração por conta da alça. E a alça será incluída então agora no ponto. Mas o ponto permanece da mesma forma. Uma agulha vem de cima para baixo e a outra agulha de baixo para cima. Puxa ao final do ponto, e para finalizar, a gente vai fazer mais um furinho do lado externo ali da alça, né? Um ponto para frente, para que a alça fique bem presa e a gente consiga finalizar com a alça bem presa. Então, mais um ponto, agulha para cima e depois a agulha para baixo. A gente puxa
E o ponto de finalização eu pego a agulha de baixo, dou a volta por fora e volto ela para baixo. Vai ficar com um laço na lateral. Puxa bem forte. E ao invés de um nó, nós vamos cortar cerca de 2 milímetros longe da carteira a linha dos dois lados. E com a ajuda de um fósforo ou de um isqueiro, a gente vai queimar essa linha encerada. E ela queimada provoca ali o acúmulo de cera, que já é o suficiente para finalizar a costura. Dando prosseguimento, então, agora a gente vai colocar os botões. Vocês receberam 4 partes do botão de pressão. Para quem for comprar, ele vem em 4 partes. Então, a parte de fora com a sua parte de encaixe e a parte de dentro e a parte de encaixe. Eu vou começar pela parte de fora. A gente centraliza uma medida, eu risquei com um lápis para facilitar. Viemos com prego na marcação, martelo. E aí esse furo precisa ser mais largo, então a gente passa o prego até o fim, para que o buraco alargue. Buraco alargado já fica mais fácil de colocar a peça do botão. Aí eu posiciono então a carteira e para facilitar daí para frente, né, para fazer a marcação da segunda parte do botão, a gente vai bater com o martelo em cima da dobra, lembrando de puxar bastante essa parte do couro para frente para ela ficar bem em cima da marca. A parte de cima marcada eu marco com um prego já a segunda parte e eu já posso furar também para eliminar esse serviço. Coloque um pedaço de madeira dentro do couro, né, para o prego não transpassar a outra parte de baixo que não precisa ser transpassada. E a mesma coisa, larga o buraco com um prego para que o botão entre. Aí a gente vai pegar essa parte arredondada, então espelhada e arredondada, que é o acabamento externo. E junto com ele a gente vai usar a parte de encaixe com o diâmetro maior. Com o auxílio de uma chave de Phillips, a gente pressiona dentro o metal, que é um cilindro, e ele vai romper. Com o martelo facilita o serviço. Ele rompido, a gente amassa essas partes rompidas contra o botão para dar um melhor acabamento. E parece uma florzinha no final. Agora o segundo botão, a gente pega a parte mais achatada, que também tem esse cilindro, e põe pelo lado de dentro. E por cima o outro encaixe de diâmetro menor. E aí o mesmo procedimento, com a chave Phillips e o martelo, rompe o metal do cilindro, ele vai abrir em 4 partes normalmente ou mais, e a gente pressiona essas partes, essas abas, contra o botão. E finalizado a parte do botão. Ele fica bem firme, né, depois de pressionar as abas. O meu pedaço de couro aqui tinha alguns furos, vou usar eles como enfeite, e aproveitei a mesma seção de furos para fazer um desenho na frente. Mas isso é livre, vocês fazem do jeito que vier a imaginação. Neste caso do desenho da frente, eu posso colocar strass, por exemplo, pintura, ou bordar. Quem escolher por bordar, pegue o prego e sobre o desenho que fez, faça furos com prego. No meu caso, como vou fazer o bordado, eu peguei linha de bordado, a mesma agulha que eu usei para costurar, e vou fazer um ponto específico de bordado. A única paciência que tem que ter com o couro na hora de fazer o bordado é que a linha tem que ir primeiro ir para baixo, depois ir para cima. A gente não consegue agilizar esse processo como a gente faz com tecido. Então, eu fiz um ponto específico de bordado. Pode ser feito qualquer ponto de bordado, contanto que tenha os furinhos pré-feitos. Nesse caso, eu vou usar 2 tons de azul
como são ondas, né, para remeter a ondas do mar, mas fiquem à vontade para usarem a técnica e a cor que vocês desejarem para enfeitar a carteira. Para dar uma diferenciada ainda na parte de trás, eu usei 2 tons de azul na frente no bordado. Vou usar esses 2 tons de azul para enfeitar esses furos com tinta. O uso da tinta no couro é bem simples, na verdade é só aplicar mesmo. A tinta específica de couro que foi no kit, para quem adquiriu o kit, ela tem uma absorção melhor no couro do que as tintas acrílicas comuns. E nesse caso eu só tinha azul e branco, mas como eu queria 2 tons de azul, foi tranquilo, era só misturar azul e branco ali e eu teria um tom mais claro de azul para fazer a composição. Bem, agora vamos finalizar a carteira com um pedaço de lixa, essa lixa ferro ou qualquer. A lixa ferro é mais fácil de ser utilizada no couro porque ela é mais firme. Como a lixa ferro, então, eu vou lixar toda a beirada da carteira para tirar esses pelinhos, né, arrepiados, até ela ficar bem lisa. E na parte de cima, que eu não tenho a costura, é mais fácil fazer o acabamento com uma tesoura bem afiada, recortando como se fosse fazer uma pequena quina com a tesoura, todos esses fiapinhos. Existe um instrumento para couro que faz isso também, mas a tesoura cumpre o seu papel tranquilamente. Certo? E agora, com um pouco de cera, é uma cera específica para madeira e couros, a gente vai aplicar com um pedaço de algodão ou estopa, que também é de algodão, em toda a carteira, do lado de fora, na costura, para proteger a carteira, o couro, né? E dar um melhor acabamento. Mesmo por cima da tinta, a gente utiliza também a cera para evitar que a tinta, a pintura, sofra algum dano. Sobre o bordado, com um pouco mais de cuidado para não sujar a linha de cera. E após colocar a cera, a gente pega a parte do pano, né, ou da estopa que não tem cera e lustra. Lustra toda a carteira onde foi colocado cera. Essa parte de lustrar pós encerar é importante porque ajuda o couro a terminar de absorver a cera e melhora o acabamento de brilho. Para esse acabamento é só esfregar rápido, não, sem muita força. E é isso. Finalizada a carteira de couro, ela cabe um celular, dinheiro, cartão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!